Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia. Quero lhe desejar um domingo abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. E quero neste momento agradecer você que nos acompanhou enquanto nós estivemos fazendo a nossa série no Salmo 104. Que este estudo tenha enriquecido a sua vida. E eu quero pedir aos irmãos, nós estamos com 198 inscritos. É pouco, mas eu não esperava nem chegar a 198 inscritos. E eu queria pedir aos irmãos que estão nos vendo que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faltam 2 para nós chegarmos a 200. Vamos ver se hoje, no domingo, nós venhamos a conseguir essa meta, tá bom? Aí você compartilha, você deixa o seu like, você se inscreve no canal, deixa as notificações ativas. E nós vamos estar hoje começando uma nova série em Atos 22, aonde ocorre o discurso de Paulo perante os judeus nas escadas da Fortaleza Antônia. Então o título da nossa série vai ser o discurso de Paulo. Só que nós vamos começar a ler a partir do capítulo 21, do verso 37, para entendermos melhor os acontecimentos. Então, o texto diz assim: Atos 21, verso 37 até o verso 40. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Quando Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Amém. Veja bem, meus irmãos, Paulo estava em Jerusalém, ele foi para lá para levar uma oferta à igreja de Jerusalém. Ele tinha recolhido essa oferta na Caia, na Grécia, na Ásia Menor, e estava com alguns irmãos levando esta oferta para Jerusalém. Chegando lá, ele se encontra com Tiago, o meu irmão de Jesus, que era o pastor da igreja de Jerusalém, juntamente com os presbíteros da igreja. E eles falam: Olha, Paulo, tem muita gente aqui falando que você é contra a lei e tudo mais. Então faz um voto. Tem 4 pessoas aí que vai fazer um voto. Faz o voto, paga o voto deles também, para as pessoas verem que está tudo bem contigo. E Paulo fez isso. E no último dia, aparece lá alguns judeus de Éfeso que já tinham causado problemas para Paulo lá em Éfeso, em uma aglomeração que tinha acontecido lá, que nós já falamos dela há alguns dias. E aí eles acusam Paulo de ir contra a lei de Moisés, acusa Paulo aí contra o povo de Israel, contra os judeus, acusam Paulo de introduzir um grego no templo, porque existia um grego de Éfeso chamado Trófimo, e ele estava andando na cidade junto com Paulo. Eles viram ele andando lá e falaram: Olha, esse aqui está junto com Paulo. Provavelmente já pôs ele dentro do templo, né? E aí eles começam a espancar Paulo dentro do templo. E aí eles tiram ele para fora, fecham as portas, porque não poderia haver morte dentro do templo. E aí eles batem muito nele, espancam ele, até que os soldados, havia mais ou menos 1.000 soldados em Jerusalém, devido à festa de Pentecostes, vão lá e retira Paulo do meio da multidão. Quando ele é retirado, ao subir as escadas da fortaleza Antônia, que era onde ficavam os romanos, ele pede para falar. E aí começa esse texto que nós lemos. Ao começar o texto, Paulo fala em grego com o comandante, que se chamava Cláudio Lísias. E ao falar em grego, o comandante fala: Peraí, você fala grego? Por acaso você não é aquele egípcio, aquele judeu egípcio que
aquele falso profeta que fez um motim aqui, fez uma rebelião e nós tivemos que entrar em guerra com eles. Existia um falso profeta que era judeu egípcio, alguma coisa assim, e ele profetizou que ele seria usado por Deus para libertar os judeus dos romanos. E começou ali uma tipo uma guerrinha civil, vamos dizer assim. Ele tinha mais ou menos uns, aqui fala de, vamos ver aqui quantas pessoas que falam que estavam com ele aqui. 4.000 assassinos. Aqui fala assassinos. Em outras versões fala homens de punhal, que eles entravam no meio das pessoas disfarçadamente e assassinava romanos com punhais. E aí, nessa revolta, os romanos mataram alguns desses homens e os que sobraram, eles se retiraram para o deserto, se esconderam nas cavernas, juntamente com o líder deles. Mas Paulo fala assim: não, não sou eu. Eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidade importante da Cilícia, e eu queria falar ao povo. E aí ele recebe permissão do comandante para falar, e aí, em vez dele falar em grego, ele fala em aramaico. Este é o contexto. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, eu queria fazer uma observação. Primeiramente, Paulo era um poliglota. E ele usou neste momento os seus talentos para, de alguma forma, expressar o evangelho. Eu não vou aqui entrar nos detalhes dele ser confundido com esses militantes, mas eu vou entrar em detalhe aqui que Paulo era um poliglota e ele entra nesse discurso utilizando o talento que Deus lhe deu. E eu queria aplicar isso para mim e para você. Quantos de nós estamos enterrando os nossos talentos? Quantos de nós não estamos utilizando os nossos talentos, às vezes por timidez, às vezes por medo, às vezes por fraquezas e muitas outras coisas? Foi Deus que nos deu os nossos talentos. Eles devem ser usados. Se você tem um talento para algo, use-o para o evangelho. Paulo fala com o comandante em grego, que não conhecia a fala judaica e não conhecia a cultura judaica e também não conhecia Paulo. Mas Paulo fala com o povo em aramaico, que era um hebraico mais pro tempo, mais popular, não o hebraico das escrituras, mas um hebraico mais popular, comum do dia a dia. E ele fala porque ele queria ser ouvido e mostrar para aquela população judaica que ele era um judeu. Então, de certa forma, o seu talento, ele pode ser usado para o evangelho. Ele pode ser usado em prol do evangelho. Então use ele. Qual seja? Qual é? Qual a sua profissão? Aonde você pode honrar a Deus? Em todos os lugares, não existe lugar que Deus não pode ser honrado. Então utilize. Se neste domingo precisamos aprender algo, aprenda a usar os seus talentos para honrar ao Senhor por meio do Evangelho. Que Deus lhe abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este momento nas tuas mãos e agradecemos ao Senhor por este domingo, agradecemos ao Senhor por este dia, pelos cultos que teremos hoje, pelas pessoas que estarão orando ao Senhor, pelas pessoas que estarão bendizendo o teu santo nome, pelas pessoas que estarão pedindo auxílio e cura e libertação da tua parte. Eu entrego-os nas tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.